Olá, lindão! Olá, lindona! Eu sou Luiz Vitorino e estou feliz em estar com você aqui em mais uma manhã de segunda-feira para mais uma pitada de sal. O nosso desejo é que haja um pouco mais de sabor aos seus dias e um pouco mais de motivação à sua semana. Bem sabemos que temos enfrentado dias difíceis e que nem sempre acordamos motivados, nem sempre acordamos sabendo a direção e o que iremos fazer. Mas é muito importante parar um pouco, respirar e trazer um norte para as nossas vidas e para as nossas ações. Esse é o nosso intuito através desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, clique aqui embaixo, não deixe de se inscrever, dê um like, isso é muito importante para o nosso canal. E fazendo assim, eu tenho certeza que você vai fazer com que esse vídeo alcance ainda mais pessoas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, conta-nos uma história muito interessante a respeito de um homem que estava vivendo uma situação tanto complicada. A história vai dizer que Jesus chega a uma aldeia, um kibbutz, chamado Genezaré. E quando ele chega em Genezaré, ele vem acompanhado de uma grande multidão. E ao parar ali naquele lugar, a história vai dizer de que ele traz uma palavra, um sermão às pessoas que ali estavam ouvindo. O texto nos diz que Jesus repara que naquele lugar havia um homem e que esse homem estava lavando as suas redes. Quando você lê o texto, você vai descobrir que aquele homem não estava vivendo um bom dia. Pelo contrário, ele havia passado uma noite inteira de trabalho forçado. Ele havia investido tempo, ele havia investido o seu conhecimento, ele havia investido os seus recursos em uma pescaria. E bem diferente do Luiz Vitorino, aquela pesca não era uma pesca por hobby, por prazer, era uma pesca profissional por necessidade, pois através daquela pesca, esse homem traria o sustento para sua família. Mas a história nos diz que aquela pesca, a noite inteira, foi uma pesca fracassada. Ele não pegou sequer um único peixe. Sua experiência não lhe valeu de nada. Seu esforço também não lhe valeu de nada. O que me faz entender que ao lavar aquelas redes, aquele homem não estava muito feliz. Quantas vezes na sua vida você tem enfrentado a insatisfação de um processo, a insatisfação da não conclusão, do não alcance bem-sucedido de uma tarefa, de um desejo, de um projeto, de um sonho, que você luta, você se esforça, você dedica o seu conhecimento, o seu tempo e ainda assim você não consegue ser bem-sucedido. Tenho certeza que assim como Pedro, muitas das vezes você se sente, eu me sinto um tanto frustrado, um tanto triste, um tanto abatido. Não foi diferente com aquele homem. Então eu acredito que enquanto ele lavava as redes, ele ruminava esses sentimentos no seu coração. Ele ficava ali pensando de que maneira ele iria encarar aquele dia e a derrota, né? a perda de tempo que ele havia investido na noite anterior. A história vai nos dizer que enquanto Jesus ministra ou prega um sermão, Jesus o observa até que Jesus decide entrar no barco de Pedro. E ao entrar no barco de Pedro, Jesus está sinalizando que algo vai acontecer na vida daquele homem. É muito importante que você tenha a certeza que através da sua fé, através da sua convicção, através dos seus pensamentos positivos, as coisas vão começar a girar, a mudar, a avançar a seu favor. Isso é muito importante. Mesmo que você não consiga ver um horizonte palpável, você precisa ter no seu coração de que a noite de perda, que a noite de fracasso, ela não vai determinar o seu presente hoje, muito menos o seu futuro. Jesus entra no barco de Pedro, e eu tenho certeza que você conhece esse texto, independente da sua religião, independente do seu credo, você já ouviu falar essa história, talvez você acredite nela como verdade absoluta ou apenas como uma história, seja como for, eu quero extrair o teor dessa história para produzir algo positivo para a sua vida nesse vídeo. A história vai dizer que Jesus olha para Pedro e diz para ele o seguinte:
Vamos lá, lançar novamente as redes. E é como se Jesus estivesse dizendo para ele o seguinte: sabe ali onde deu errado? Sabe onde você fracassou? Sabe onde você não foi bem sucedido? Onde as pessoas viram o seu erro, onde as pessoas viram a sua queda, onde as pessoas viram a sua falha? É exatamente ali que eu quero te levar novamente. Pedro não se sente confortável com essa situação e com esse convite, por isso ele externa o que ele sente. Ele diz: olha, eu pesquei uma noite inteira e não fui bem sucedido. É como se Pedro estivesse dizendo para Jesus o seguinte: olha, seu sermão é bom, você prega muito bem, você entende do que você está falando, mas de pescaria eu percebo que você não sabe absolutamente nada. Porém, contudo, entretanto, sob a tua palavra, debaixo da tua ordem, sob o teu comando, eu estou disposto a voltar onde eu fracassei, onde eu não fui bem sucedido e começar novamente o processo. O que é que eu quero dizer para você? Não é porque deu errado ontem que você tenha que desistir hoje de fazer o melhor amanhã. Não é porque deu errado ontem que vai dar errado hoje e vai dar errado amanhã. Não é porque você não conquistou ontem que você vai deixar de trabalhar hoje para que o seu amanhã seja diferente. Você precisa, assim como Pedro, estar disposto a recomeçar quantas vezes se fizer necessário. Voltar atrás todas as vezes que isso for possível, para então avançar novamente com toda a força, com mais conhecimento, com mais sabedoria, com mais intrepidez. Então Pedro decide voltar com Jesus onde ele fracassa. E Pedro fica esperando o momento certo, a voz de comando, e quando é dada a voz de comando, ele faz exatamente o que lhe foi ordenado. Eu tenho uma voz de comando para você nessa manhã. Acredite que você é muito mais forte do que a sua mente está dizendo para você que você seja. Acredite que você é muito capaz, ou mais capaz, do que a sua alma acredita que você seja. Acredite que você tem o potencial, que você ainda não externou ele, ou por falta de fé, ou por falta de conhecimento, ou simplesmente por medo, mas ele está dentro de você. E a voz de comando que eu tenho para a tua vida hoje é: se refaça quantas vezes for necessário. Tente outra vez, todas as vezes que houver a oportunidade. Não desista de você, da sua vida e daquilo que você pode fazer melhor do que fez ontem. A história vai dizer que quando Jesus dá a voz de comando, Pedro lança a rede e ele não tem força suficiente para arrastar sozinho para dentro do barco tamanha quantidade de peixe que ele pescou naquele dia. Imagine comigo se Pedro lá na praia tivesse perdido a oportunidade. Imagine se lá na praia Pedro tivesse dito o seguinte: eu não vou voltar porque eu fracassei, eu não vou voltar porque ele não conhece nada de pescaria, eu não vou voltar porque eu já estou cansado de ter tentado e não consegui um bom resultado. Imagine se Pedro desiste de fazer novamente a rota. Imagine se Pedro tivesse desistido de lançar novamente a rede. É isso que não pode acontecer na sua vida. Semana passada passou, está no teu passado e você não pode fazer mais nada, mas hoje é diferente. Você pode fazer hoje aquilo que você deixou de fazer ontem. Você pode consertar hoje o erro de ontem. Você pode planejar o amanhã hoje, porque quando o amanhã chegar e se tornar um presente, você vai estar pronto para realizar a maior pescaria da sua vida. Não desista, refaça a rota. Volte e lance a rede. Não lave a rede agora e volte para casa de cabeça baixa, amargando uma derrota, apenas se sentindo frustrado sem ter lhe dado a oportunidade de começar e de virar o jogo. Que essa pitada de sal possa trazer um sabor novo à sua vida, um pouco mais de esperança, de fé, e que essa semana seja, sim, a melhor semana da sua vida. Eu desejo a você a maior pescaria da sua história. Um beijo no coração.